quero fazer a resenha de um livro que nós estamos acabando de lançar, mas saiu agora recentemente. É esse livro aqui, ó, O Modernismo, o Hipermodernismo e o Anticristo. Se eu disser para você que o mundo que nós vivemos hoje atravessa por muitas tensões e incertezas, eu estou falando algo que é lugar comum. Você está acompanhando isso pelos noticiários, na internet ou na grande imprensa. E o Brasil também é parte desse contexto maior de muitas tensões e muitas incertezas. Agora, tem uma novidade que aconteceu no nosso país recentemente, assim, nas últimas décadas, que é uma participação intensa do povo evangélico no debate público. Isso é algo que a gente não via algumas décadas atrás. Então, uma participação muito intensa do povo evangélico no debate público, nas questões de interesse político eleitorais. E, na verdade, os cristãos têm boas razões para se preocupar com isso. Em primeiro lugar, porque o cristianismo é o grupo religioso, os cristãos, né, são o grupo religioso mais perseguido no mundo. E a gente se ressente do fato de que as autoridades públicas não dão atenção a isso, e a grande imprensa também não dá atenção a isso, mas nós sabemos que em muitas partes do mundo os cristãos perdem a vida, são presos, perdem suas posses, simplesmente por terem um estilo de vida alinhado com a mensagem do Senhor Jesus e por propagarem esta mensagem. Então, no Brasil, nós também temos essas preocupações. Não talvez que o cenário fique tão extremo, mas que de alguma forma a nossa liberdade de propagar a nossa mensagem também possa ser, de alguma forma, atingida. Então, há essa preocupação. Por outro lado, há um outro aspecto muito importante também, que nós não podemos menosprezar, que é o grande poder que o Estado moderno tem. O Estado moderno tem muito poder e tem muitos mecanismos hoje à sua disposição para fazer valer a sua visão. Coisa que não era real, não era efetivo algum tempo atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, que o pessoal da minha geração e as pessoas mais velhas do que eu vão se lembrar muito bem. A questão, por exemplo, do imposto de renda. Você se lembra da época em que nós entregávamos as declarações no papel, no formulário em papel, não é? E eu sempre procurei fazer minhas declarações com correção, recolhendo ao Estado aquilo que é devido. Sei que você que me ouve também sempre fez assim, mas você sabe que muitas pessoas não faziam assim e ficava por isso mesmo, porque simplesmente o Estado não tinha como controlar, não tinha como fazer valer aquilo que a lei impunha. Hoje não é assim mais. Se o contribuinte ele se meter a fazer uma sonegação ou prestar uma declaração falsa no recolhimento dos impostos, ele sabe que ele está correndo um grande risco de ser pego e, se ele for pego, as penalidades são severas para ele. Então, esse simples exemplo, ele mostra como que o Estado moderno ele tem mecanismos muito mais robustos e eficazes para fazer valer as suas leis, aquilo que ele impõe, em relação ao que acontecia no passado. Portanto, a preocupação dos cristãos com a questão do rumo da política, da questão da política eleitoral, tem sua razão de si. Mas, por outro lado, eu também vejo, da parte de alguns irmãos, uma preocupação tanto quanto exagerada, sabe? Como se projetasse uma expectativa escatológica na política, como se a nossa vida dependesse disso. E eu acho que isso é um exagero, porque, na verdade, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Não podemos projetar as nossas esperanças naquilo que acontece na vida política, né? Então eu construí essa narrativa, no livro, na primeira parte, eu procurei construir um panorama escatológico com base em várias passagens bíblicas. Mas eu quero informar você que, se você está procurando algo que vai dizer quem é o anticristo, ou o papel que esse país, ou aquele outro país, ou uma figura pública, qual o papel que ele vai desempenhar, você vai se frustrar. Porque não foi essa tentativa que eu fiz nesse trabalho, porque eu não acredito, não creio que as escrituras nos autorizem a fazer análise escatológica dessa forma. Eu não sou um teólogo, mas eu me considero um leitor sério da palavra de Deus, e entendo que a Bíblia não nos autoriza a fulanizar as coisas dessa forma. O nosso papel é ler os sinais, o panorama das coisas, como que eles evoluem, qual a tendência que está posta. Isso é que nos interessa avaliar. Então, eu construí uma narrativa, uma visão panorâmica da escatologia. É interessante que no Velho Testamento eu tive um insight interessante na história de Saul, porque Saul foi um rei que ascendeu ao poder por um pedido do povo, e o povo queria um rei assemelhado aos reis dos povos vizinhos. Era uma sociedade cansada,
uma sociedade ferida, desiludida, dividida, fraturada, e assim o texto diz que cada um fazia o que bem entendia, ou seja, uma situação de caos. Então esse cansaço, essa fadiga, levou o povo a depositar suas esperanças no processo e não na figura de Deus. Então eles pediram um rei segundo os povos vizinhos. A gente sabe da história dos povos antigos que aqueles reis todos eram figuras que eram divinizadas. Portanto, por trás dessa frase, queremos um rei, à semelhança dos povos vizinhos, há muita maldade embutida nessa frase. E a história então mostra que Saul, essa figura que foi aclamada pelo povo, se mostrou um rei indigno, né? Porque havia talvez uma intenção de divinização, e essa ideia de você messianizar a política, ela me preocupa muito. Mas acontece que no desenrolar da história, acabou que no enredo, a passagem de Saul abriu espaço para o surgimento de Davi, o rei, que é de fato a figura de Cristo. Porque Jesus é o filho de Davi, aquele rei cujo trono jamais, cujo poder jamais terá fim e jamais passará. E aí, ao fazer essa narrativa do panorama escatológico, eu senti necessidade de recuperar alguns elementos da evolução da cultura nos últimos 100 ou 150 anos e como que isso impacta a missão da igreja em propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu voltei lá na narrativa do modernismo. O modernismo é um movimento inaugurado pela Revolução Francesa, assim dizem os historiadores. É um movimento muito amplo, um movimento que teve características diferentes em cada país, mas um movimento que impactou o mundo inteiro. Nenhum país ficou incólume, passou indiferente à influência da agenda modernista. E o que é o modernismo? Apesar de ser um programa muito amplo, ele pode ser resumido numa frase. O modernismo foi a tentativa deliberada, intencional, de se substituir, de se destronar Deus e, em seu lugar, colocar o próprio homem ou a humanidade. Então Deus é retirado da narrativa, Deus é retirado da discussão de qualquer assunto sério. Ele não faz parte mais da discussão pública de nenhum assunto sério no esquema do modernismo. Em seu lugar entrou o esforço da humanidade. Então é o esforço da humanidade, o esforço do conjunto dos homens que vai trazer para nós a Nova Jerusalém. É isso que o modernismo prega, a ideia de que pelo esforço do homem, da ciência, do avanço do conhecimento, nós vamos conseguir construir uma sociedade sem dor, sem doenças, sem fome, sem calamidades. O controle da técnica propiciaria isso. A gente sabe que não foi assim que a história avançou, né? Porque no século XX, na primeira metade do século XX, nós vimos a eclosão de conflitos mundiais, de guerras mundiais, 2 grandes guerras que ceifaram milhões de vidas humanas, e os conflitos que aquelas pessoas, que aquelas nações se envolveram, muitos deles originaram da própria agenda modernista. O comunismo é um movimento que surge dentro da agenda modernista, que também trouxe grandes tragédias, ceifou milhões de vidas humanas no decurso da história. E todas essas frustrações que a agenda modernista acabou levando, resultou no surgimento de um outro movimento chamado pós-modernismo. Eu quero dizer, antes de falar um pouquinho sobre pós-modernismo, eu quero dizer que o modernismo ainda não morreu. Ele ainda está entre nós. A sua agenda ainda é veiculada. Mas nós temos também, a partir dos anos 60, o surgimento de um outro movimento, que é o pós-modernismo. E o pós-modernismo, muitos estudiosos entendem como uma recusa, uma rejeição, um movimento de reação ao modernismo. Ele pode ser entendido assim em parte, mas do ponto de vista espiritual, e essa é a discussão que eu faço nesse livro, do ponto de vista espiritual, ele é a continuidade do modernismo. Ele significa você levar o modernismo às suas últimas consequências. Por isso que, assim, de certa forma, um tanto até irônica, eu chamei esse momento de hipermodernismo, porque é um modernismo levado à última consequência. Porque no pós-modernismo já não é mais o homem enquanto entidade ou enquanto humanidade que tomou o lugar de Deus, mas é o indivíduo que é deificado. Então, no pós-modernismo, o que conta é a pessoa buscar satisfazer as suas pulsões internas, aquilo que o satisfaz. Não existe mais a procura de um mundo melhor, de uma nova Jerusalém, de um mundo sem doença. Isso não interessa mais a ninguém. O que importa é o indivíduo realizar os seus próprios impulsos internos, tudo aquilo que transita na sua mente, no seu coração. É isso que o ser humano busca dentro da agenda pós-modernista. E é essa busca insaciável por saciar essas coisas que estão dentro de si, que tem levado a essas grandes tensões, essas grandes incertezas, a essas grandes fraturas na nossa sociedade.
Não é? E aí, na última parte desse livro, eu me proponho a responder a pergunta que eu mesmo faço, né? E nós, filhos de Deus, como que nós vamos viver? Qual é a parte que nos cabe? O que nos cabe é entrar nessa disputa, é entrar nesse ruído que perpassa a nossa sociedade? Eu entendo que não é bem assim, porque Jesus também viveu numa sociedade fraturada. O Senhor Jesus também viveu numa sociedade dividida, numa sociedade tensionada, e numa sociedade em que cada grupo achava que ele é que estava com a razão. Mas Jesus dizia assim para os seus discípulos: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E a comida que eu tenho é fazer e cumprir e realizar a vontade do meu Pai. Então eu entendo que nós, como filhos de Deus, o que conta no final da história é aquilo que Paulo nos fala na sua carta aos Coríntios, que nós temos que ser encontrados como fiéis dispenseiros dos tesouros a nós confiados. Nós somos vasos de barro, meu querido, mas trazemos em nós um tesouro de valor incalculável. E o que conta no final da história é se nós nos apresentamos a Deus como fiéis guardadores e dispenseiros e despenseiros, né, e mordomos desses tesouros de valor incalculável que o Senhor nos confiou. É isso que conta no final da história. O que conta não é ganhar uma discussão num grupo de rede social, o que conta não é fazer a sua vontade ou a minha vontade. O que conta é ser julgado por Deus como um servo fiel, porque o servo bom e fiel, que foi fiel no pouco, ele será convidado a reinar e a lidar com muito no final da história. E é isso que conta, né? E eu faço essa discussão, desdobro essa discussão em 4 subitens no capítulo final do texto. Eu discuto isso no tocante à relação entre Deus e a criação, que é algo que o modernismo distorceu radicalmente e que nós vamos recuperar. Eu discuto isso no que diz respeito à fé e conhecimento, que é outra agenda também muito distorcida, tanto no modernismo quanto no pós-modernismo. Eu discuto a questão do evangelho e a moral, e aí é uma preocupação muito nossa, porque nós, ao participarmos desse debate ruidoso que está aí fora, muitas vezes nós confundimos o que é o evangelho e o que é a moral. Como se o evangelho que nós pregamos fosse simplesmente uma melhoria moral da sociedade. O evangelho que nós pregamos não é isso, meu querido. É o evangelho que arranca o pecador da prisão, do aprisionamento onde ele se encontra, do engano em que ele se encontra. Isso é o evangelho. O evangelho é poder de Deus, é milagre de Deus para resgatar a pessoa perdida. E na última subseção eu discuto o nosso papel como cristãos no tocante à militância política, o cristão e a militância política. Eu quero convidar você a adquirir esse livro, porque ele vai abençoar a sua vida. Você pode adquiri-lo entrando em contato com a Secretaria da Igreja do Bom Retiro, em Ipatinga, com a Janete, no WhatsApp, o número de WhatsApp da Janete vai aparecer aí no vídeo. Ou então, se você tiver dificuldade de contactar a Janete, eu também vou deixar no final o meu WhatsApp, o número de WhatsApp pessoal. Você pode fazer contato comigo diretamente para você se interessar em adquirir esse livro. Eu quero finalmente dizer que nós não temos nenhum interesse comercial aqui, né? O nosso interesse é tão somente servir, e todo o dinheiro que entrar, todo o recurso que entrar será reinvestido na própria obra, né? Deus tem provido além daquilo que nós necessitamos. Então nós não queremos nos servir disso de forma alguma, mas oferecer isso em serviço ao reino. Que Deus te abençoe, meu querido.